Bom dia, gente. Fala galera, estamos em Luxor, no primeiro templo. Vamos visitar 4 lugares hoje. Vou mostrar tudo pra vocês aqui. Na verdade nem sei o nome desse aqui ainda. Estamos com a nossa guia e já já a gente mostra o nome. Bora que ela já tá correndo, a gente já tá pra trás. Segue, se inscreve, faz todo o rolê aí, curte, compartilha. Bora passear, corre. Venha conhecer Luxor no Egito, bora! Bom, descobrimos o nome do lugar, chama Hatshepsut. Hatshepsut. Isso, belo egípcio que nós estamos falando aqui já. Bora conhecer, vem! Então vamos lá, aqui é o templo. Bom, me ajuda aqui a explicação. Ali é o templo do rei, que está mais destruído, não foi ainda inteiro reformado, né? Tem um templo menor entre os dois, que ainda está sendo descoberto. E esse é o templo da rainha, que a gente falou o nome no começo. Aqui é o jardim, ó, você pode ver os negócios onde ficavam as árvores. E esses T's são para tipo uma fonte, né? Espaço para um jardim com água aqui no meio. E aí tem do outro lado também, eu vou mostrar aqui. E esse aqui é o templo da rainha. E lá era o templo do rei. E o da rainha aqui tá bem mais conservado e enfim, já foi restaurado. Ele foi restaurado mais recentemente. E curiosidade, esse é o templo da rainha, mas lá em cima, acho que não vai dar pra ver agora, mas tem a tumba do arquiteto desse templo, porque reza a lenda que ele estava apaixonado pela rainha, então ele queria se juntar a ela na vida após a morte. Depois que o marido dela, o rei, morreu, ele construiu uma tumba para ele próxima à tumba da rainha, porque ele queria se juntar a ela na vida eterna. Então, a nossa guia ligeira tá lá em cima já. Nossa guia já tá lá em cima, bora correr. Bora. Aí aqui ó, a gente tá do lado oeste do Rio Nilo. Então tem o lado oeste e depois tem outros templos do lado leste. E aí tem a ver com onde o sol nasce, né, e onde o sol se põe. Então eles faziam templos de oração e adoração de um lado e os templos mais relacionados à morte, onde ficavam os corpos para passagem, do lado onde o sol se põe. Oeste, exatamente. Aqui a gente consegue ver os desenhos, né, nos templos. Aqui, por exemplo, tem uma vaca e aqui tem a princesa tomando o leite da vaca e tem todo, obviamente, um simbolismo desse gesto, dessa cena, né? Que a vaca também tinha um significado e tem uma questão sagrada. Vocês podem ver que ela tá ali com uma coroa entre os chifres ali, mais ou menos dá pra ver. E então a rainha tá aqui tomando o leite dessa vaca. Mais alguma coisa para acrescentar? É isso. Olha que interessante, aqui tá até colorido ainda. Aqui estão os guerreiros preparados para a guerra, ali os guerreiros treinando. Mas quando aqui eles estavam indo em paz, vamos falar assim, né, com os símbolos das olivas ali. Tem até um leão representado aqui também na parte dos treinamentos dos guerreiros. E aqui, olha só, eles têm, muito interessante. E aqui ainda está conservada a pintura, né, a cor original. Aqui dá pra ver, que eu não tinha entendido, é o tambor. Porque eles estavam marchando, então ia colocando o ritmo da marcha através do tambor. The Queen? A rainha aqui. O rosto está destruído, mas o resto dá pra ver bem. Aqui um rei, um deus na forma humana, também não dá pra ver muito bem, mas aqui a rainha, não sei se dá pra ver muito bem, até por causa do sol, mas aqui a rainha, aqui tá a vaca sagrada, lambendo como sinal de proteção, e aqui tá a rainha, mas a imagem dela foi destruída porque ela dividiu o trono, Ela dividiu o trono com o filho dela, ela ficou por 27 anos como rainha,
E curiosidade, as rainhas aqui, elas não conseguiam subir ao trono facilmente, então depois que, por exemplo, o marido falecia, a rainha geralmente dividia o trono ou com algum filho ou com algum enteado, se ela tivesse filhas mulheres, então era muito difícil que houvessem rainhas no Egito. Então, nesse caso, a rainha dividiu com o próprio filho, que matou ela depois. Bela gratidão. Vai. Gente, só pra corrigir, eu tinha entendido errado. Não é o filho dela, é o enteado. Stepson. É o stepson dela, tá? Só ficar registrado aí. Bom, aqui é muito interessante, eu não vou contar a história toda, mas a nossa guia nos explicou tudo. A parede aqui no fundo, ela é um retrato da vida, vamos falar assim, né? Então realmente eles contam através dos desenhos a história, desde quando eles pegaram, entraram nos barcos, foram buscar coisas, aí eles trazem as coisas para o Egito, pesam, medem, anotam, então tem todos esses desenhos representados na parede e é simplesmente incrível, porque assim, realmente é possível entender um pouco de como eles viviam e o que eles faziam através dos desenhos. Bom, nessa confusão aqui agora para visitar as tumbas do Vale dos Reis. Aí, Vale dos Reis, acho que é a parada mais famosa de Luxor. A gente vai visitar 3 tumbas com o ticket padrão e a gente escolheu visitar também a tumba de Tutankhamon. 10 euros por pessoa. 10 euros a mais por pessoa. O tesouro não está mais lá, né? Já foi levado para fora, foi uma parte, inclusive a máscara, que é bem famosa, está no Museu do Cairo, mas a múmia está lá ainda, então nós vamos visitar a tumba de Tutankhamon e mais 3 tumbas de outros reis e conhecer o Vale dos Reis. Acompanhe. Aqui, ó, é a maquete da representação do Vale dos Reis. Ali eles escolheram essa região porque tem essa montanha alta, então eles acreditavam que facilitaria, né, a conexão. São 63 tumbas aqui, sendo que mais de 20, se eu não me engano 23, de reis do Egito. Não dá pra ver direito, mas eles têm toda a representação aqui da parte subterrânea, onde estão as tumbas. Bom, aqui a gente pega também esses carrinhos. Um tuk-tuk mais Carrinho de golfe. industrializado. Carrinho de golfe. Pra levar nas tumbas. Bora. أنا عارف ده بيتكلم عربي وشكلها Yala, Habibi. Habibi. Só não vou mostrar o dedo no meio porque isso vai pro YouTube, mas... Bom, a gente pegou o carrinho de golfe, vem andando e depois tem que parar na entrada aqui dessa parte e tem que fazer a pé. E aí vocês podem ver como é que é. A galera tudo andando a pé e aí tem as tumbas. É, na verdade, uma grande montanha de areia, né? Isso é a verdade. A princípio, né? Mas a gente vai ver as tumbas daqui a pouco. Bom, a maior tumba aqui é do filho do Ramsés. Do Ramsés, que tinha mais de 120 Mais de 120 filhos. Ele casou com mais de 52 mulheres. Raparigo, né? É isso, ficou 69 anos no trono. E aquele lá, a hora que eu mostrei na maquete, o pico lá, ó, no topo da montanha, que aquilo que eu falei, a guia acabou de explicar de novo. Eles acreditam, né, que esse pico facilita a conexão e a passagem da vida após a morte. Olha, eu queria dedicar o próximo step do nosso passeio pro meu irmão, que fala que vai entrar na tumba quando ele dorme no ar-condicionado. Pois bem, Bem-vindo à estamos tumba. aqui, bem-vindo ao túmulo. A gente está entrando agora aqui, ó, na tumba de Ramsés III. E vamos ver aqui qual é que é. Aqui. Bom, está a Gabriela. As paredes todas desenhadas inteirinhas, dos dois lados. E até o teto, ó, é desenhado.
Calor na tumba, hein? Pelo amor de Deus, né? Se for me enterrar, não me enterra nesse calor, pelo amor de Deus. Tipo, é gigantesco. A gente tá descendo e tem uma fila aqui, ó. E a gente continua indo. E todas as paredes com uma história, com um escrito. Bom, e aqui a gente chega no fim dessa tumba. Não dá pra passar desse ponto. Mas imaginamos que seja aqui que deveria estar enterrado ou mumificado o Ramsés III. Bom, e aqui a gente começa a voltar. Bom, fim da primeira tumba, Ramsés III, agora a gente vai na tumba de Tutankhamon. Bom, e agora é hora de visitar a tumba de Tutankhamon. Bom, antes da gente entrar na tumba de Tutankhamon. Tutankhamon foi rei do Egito por 9 anos. Ele assumiu quando ele tinha 10 anos e ficou até 19. Por que é super famoso aqui? Porque foi uma das tumbas que tinha mais tesouro. Os tesouros foram, a maioria já tirados daqui. A máscara de ouro de 25 quilos hoje está no Museu do Cairo. Mas a múmia fica aqui ainda. Então a gente vai visitar a tumba e a múmia de Tutankhamon. Bora! E ali, ó, como eu falei, 19 anos ele morreu. O reinado foi de 1333 a 1323 antes de Cristo. E aqui a múmia e a tumba, né, e a múmia. Vamos entrar. Bom, a gente já vê que ela começa com uma descida bem mais acentuada aqui. Delícia pra quem tem claustrofobia, gente. É uma tumba bem menor do que a outra que a gente visitou, do Ramsés III, mas é onde tem a múmia ainda de Tutankhamon. Então bora ver. Aqui, diferente da outra, não tem inscrições nas paredes, nem no teto. E o teto é bem mais baixo aqui. Aqui a gente vê a múmia de Tutankhamon. Olha aqui a múmia. Dá pra ver o pé. E a cabeça ali, ó. Logo na entrada da tumba tem alguns... Não é bem desenho, né? Tem umas cores diferentes ali, mas não dá pra identificar nenhum desenho. Aí sim aqui dá pra ver os desenhos. Desenhos bem preservados. Com muita cor ainda. E aqui, ó, o sarcófago, as imagens ali, ó. Dá pra ver macacos, alguns desenhos de pessoas, mais pessoas aqui. No teto não tem nada. E aqui você vê o sarcófago. Bom, lotou. Bora sair. Bom, é bem pequeno. Só tem a múmia, bem famosa. A múmia de Tutankhamon ali à direita e do outro lado o sarcófago. E agora aqui, ó, dá pra ter uma ideia de quão fundo a gente veio. Olha a inclinação da escada ali. E é isso. Bom, a última tumba do dia, provavelmente. Ou pelo menos aqui. Essa daqui é diferente porque ela é esculpida. Então a gente espera ter uma diferente perspectiva. Segundo a guia, essa aqui é mais difícil também. Vamos ver o que nos espera. Bom, essa aqui já é bem diferente. A gente consegue ver os desenhos pintados, mas também eles são esculpidos na pedra. E aqui dá pra ver também. E olha o quão fundo isso aqui vai. Bora descer. Bom, vamos descendo. Tem pinturas, ou tem esculturas e pinturas em todas as paredes e no teto também aqui. E é gigantesca. A gente vai descendo. Chegando lá embaixo eu ligo de novo a câmera que a bateria já está acabando. Bom, e aqui no final é isso que a gente tem. Uma caixa mortuária aqui, provavelmente. A guia não pode descer aqui.
a gente não tem muitas informações. E agora? Chega! Enough! A volta. Bom, a gente achou que era a última tumba, mas não é agora. Sim, estamos na última tumba de Ramsés. Ramsés, não sei que número. Quarto. E é um pouco bem menor do que a última que a gente foi. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela também tem vários detalhes coloridos e esculpidos na parede. Olha nós de novo visitando mais um templo no Egito, o templo de Karnak agora. Bora ver como é que é. Templo de Karnak, a gente vai entrar agora, mas o interessante é que o rio Nilo, que tá lá, nem dá pra ver daqui, tá lá no fundo, vinha até aqui, ó, então aqui dá pra ver onde as embarcações atracavam, as rampas aqui. Aqui ó, o porto do templo, como eu falei. Uma outra visão, o rio vinha até aqui, e aqui tem onde as embarcações atracavam, e aqui é o templo. Aqui dá pra ver como é que eles construíam essas paredes gigantes aqui. Eles iam fazendo, né? Até chegar numa altura que eles não conseguiam mais colocar uma em cima da outra, e eles construíam essas estruturas auxiliares atrás, né? Então aqui tem os vestígios de como é que eram. Então eles iam fazendo um morro atrás para conseguir chegar lá em cima, e depois eles tiravam e iam polindo, né? Iam arrumando as pedras. E aqui deixaram essa estrutura de suporte para ver como é que faziam. Você vê que aqui existe umas pedras, tipo uns tijolos que são conectados até com uma massa, alguma coisa assim. Olha o tamanho das colunas. É impressionante. Fica aí, eu vou mostrar pra referência pra vocês terem tamanho. Aqui está a Gabriela. Ó, pra vocês terem uma ideia, olha o quão gigante é isso. Aqui está a Gabriela. E lá está o topo da coluna. E aí dá pra ver. Eu tenho 1,73 de altura, tá? A Gabi tem 1,73. E aqui vocês estão vendo que elas também são todas trabalhadas e desenhadas, etc. São as estátuas de Ramsés II, que a gente já viu inclusive lá no Vale dos Reis, aquele que casou com 60 mulheres, etc, etc. Aqui tem duas estátuas dele, e uma, inclusive, essa daqui, ela estava explicando que ele está com o pé esquerdo na frente, significa que ele age com a mente mais do que com o coração, né? Então pode ver o pé esquerdo aqui bem destacado na frente. E aqui a gente vai continuar entrando no templo. Aqui ó, foi onde atingiu o Nilo, 1887. Aqui, pra vocês terem uma ideia, eu nem alcanço a mão, deve ter uns 2,5 metros por aí. Ó, está o chão e ali está a marca onde atingiu o Nilo. Então toda essa área aqui do templo alagava. Bom, aqui são várias pilastras, ó, e elas eram cobertas, não é mais, mas aí vocês podem ver que essas do meio elas são mais altas, as outras são menores, e eles tinham lá em cima essas janelas para entrada de ar e iluminação. Ó, nesse templo aqui tem 2 obeliscos. Aqui vou mostrar o outro, ó. Mas o obelisco que está na França não é desse templo, que está na Praça de la Concorde, é do Templo de Luxor, que a gente ainda vai mais tarde. Esse aqui tem um aqui. O outro fica ali, ó. Aqui ó, é um escaravelho
E reza a lenda que tem que rodar 7 vezes pra trazer boa sorte. Então vai, começa aí. Então assim, não quer, né? Melhor Vamos prevenir, né? despertar a chance. Vai, no mesmo sentido que tá todo mundo girando. Por que eu não posso girar no outro sentido? Não, eu não sei. Pergunta, não dá sorte, será? Agora, eu não vou ficar filmando essas 7 voltas, mas essa é a tradição. Aqui tá ali no meio, ó, você consegue ver um escaravelho. 7 E a vezes. gente vai dar 7 voltas aqui. Melhor prevenir e que tentar remediar, garantir né, a gente? boa sorte. Bora. Última volta. Ficando no ponto já. Vou vomitar, essa é a boa sorte. Acabou. Essa entra pro Pronto. Guinness, a volta mais rápida. 7 voltas. voltas mais rápidas em volta do escaravelho, gente. Final da visita no templo de Karnak. Um calor. Tudo, um calor do cão, cheio de mosca. E Mas vai ser legal, muito impressionante. muito bonito. Demos voltas no escaravelho da sorte, então que venham muitos seguidores para esse canal, entendeu? E agora vamos para o último do dia, que é o templo de Luxor. E depois de lá a gente vai para o E aí, aeroporto. vá pro aeroporto e Cairo, gente. Partiu Cairo pro último dia no Egito. Bom, galera, a última parada em Luxor, no templo de Luxor. Vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar pra vocês. É bem impressionante. E esse aqui é bem famoso também, acho que você já deve ter. Provavelmente se viu alguma coisa sobre Luxor na internet, deve ter visto esta imagem. No livro de histórias, essas estátuas sentadas ali são bem famosas também, então você deve lembrar da época do colégio. Essas imagens são bem famosas. E elas fazem parte do templo de Luxor, que é o que a gente vai visitar agora. É o templo de Ramsés II, né? E aqui tem 6 estátuas dele, 2 no trono, uma de cada lado, uma tá aqui atrás do obelisco, não sei se dá pra ver. E mais 4, né? 6 no total. Isso aqui é interessante que aqui está do lado do Rio Nilo, tá ali no fundo. E aqui chegou a ser tudo coberto, né? Com água e depois com areia e tudo. Bem-vindos ao templo de Luxor.